Bom dia, galera. Sejam todos bem-vindos. E aí, como é que estamos? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Vamos dar sequência hoje às nossas aulas anteriores, que tem como fio condutor o processo de separação política entre Brasil e Portugal. Assim sendo, nós vamos hoje trabalhar justamente a questão referente ao primeiro reinado, porque nós já vimos a origem do processo que conduz à independência, já vimos os movimentos nativistas, já vimos os movimentos de inconfidências na Revolução de 1817, por que ela se diferencia dos demais movimentos anteriores, e hoje a gente trata especificamente do processo de emancipação política do Brasil e, a partir daí, a construção do primeiro reinado, trabalhando as suas características mais importantes, mais significativas. Tá ok? Então, olha só, nós analisamos até agora, consideramos o quê? Que não era possível você desenvolver o território colonial, não era possível você estabelecer uma colônia, montar uma estrutura, trazer população, desenvolver atividades econômicas. Isso vai organizando uma estrutura social e econômica cada vez mais complexa, e à medida que ela se complexifica, mais fácil era que houvessem choques de interesses, houvesse uma contradição, um conflito, né, entre aquilo que desejavam os metropolitanos e aquilo que desejavam os colonos. Então nós temos um processo escalar em que você começa tendo pequenos atritos, né, as divergências vão se aprofundando, tipo uma que eu já me referi aqui, questão do uso da mão de obra escrava, né? Para os colonos era muito mais barato você escravizar os indígenas, né? Os chamados negros da terra. Para a metrópole, era melhor que você impusesse à colônia o tráfico de escravos, mediante o tráfico de escravos, tá? O transbordo de população africana para o Brasil, os negros da Guiné, que era um termo genérico que se usava então, né? E veja que aqui o termo negro não é usado para designar uma etnia, muito menos cor da pele. O negro aqui é o outro, né? Então, os índios são os negros da terra, os africanos são os negros da Guiné, independentemente de onde eles viessem, e os escravos de origem islâmica eram chamados negros de Maomé. Então, você tem essa designação, o uso do termo negro, ele tem uma aplicabilidade na questão do escravo. É o outro, é o inimigo, é aquele escravizável. Então, eu tenho, portanto, aqui um conflito entre aquilo que desejavam os colonos, escravizar os índios, os negros da terra, e aquilo que desejava a metrópole, que se escravizassem os negros da Guiné ou os africanos, porque a metrópole ganhava no transporte, no tráfico negreiro, e isso era mais um dos negócios envolvendo o próprio sistema colonial. Pois bem, então, ao longo do tempo, essas contradições, esses conflitos, eles vão se multiplicando, vão se aprofundando, né? Vão se tornando paulatinamente mais sérios, já caminhando aí para algo que não seria necessariamente contornável, né? Então nós temos ali as invasões holandesas no século, na virada do século XVI para o XVII. Portugal deixa de ser um reino independente, é absorvido pela Espanha, o tempo da União Ibérica. Advêm as invasões holandesas no século XVII, a expulsão deles é atribuída em grande parte, e corretamente, ao esforço dos próprios colonos em expulsar o invasor estrangeiro. Isso demandou digamos assim, a exigência ou o desejo, melhor dizendo, de um certo reconhecimento dos colonos em relação à metrópole, de que o Brasil só continuou sendo português graças ao fato de que os colonos se mobilizaram para que isso acontecesse, para que isso se fizesse dessa forma. E aí, na segunda metade do século XVII, as revoltas nativistas, elas não só começam, como adentram já o século XVIII e culminando na revolta de Filipe dos Santos em 1720. Vem o ciclo minerador, há um aumento da prosperidade geral da colônia, isso acalma a situação, mas no final do século XVIII as tensões voltam a crescer, né? Então você passa a ter a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana, que nós vimos aqui
que anteriormente, que elas foram abortadas ainda durante a fase conspiratória e não chegaram necessariamente a eclodir. E você tem aí algumas revoltas menores que são citadas assim apenas pelos especialistas, mas para o ensino médio em geral, elas não são significativas. E aí você chega já no tempo da presença de Dom João no Brasil, a Revolução Pernambucana de 1817, que é o movimento mais sério, e que não só chega a acontecer, ele, portanto, ultrapassa a fase conspirativa, como foi um movimento que preconizou a independência do Brasil como um todo, diferente da Inconfidência Mineira e Baiana, que eram independências regionais, e que é um movimento que ele chega a acontecer, portanto, ele é um movimento mais sério, de maior impacto. Mas, derrotado pelo governo central, tá? Parte da derrota é atribuída ao fato de que, quando se toca na questão da abolição da escravidão, os setores vinculados ao uso de mão de obra escrava, eles naturalmente eles se afastam do movimento. Isso vai, inclusive, acontecer, vai se reproduzir numa revolta que nós vamos abordar aqui hoje, que é a Confederação do Equador de 1824, que tem a mesma razão como uma das suas causas de fracasso. Quando se toca na questão da abolição da escravidão, aqueles setores que dependem da mão de obra escrava, que são vinculados ao escravismo, que têm sua posição social e econômica baseadas no uso de mão de obra escrava, esses grupos, eles pulam fora. Tá ok? Vem em 1808, a vinda da Corte Joanina para o Brasil, você tem uma série de mudanças, uma série de modificações, e na Europa, a derrota de Napoleão, o Congresso de Viena, a Revolução do Porto de 1820, exige então o retorno de Dom João e a família real de volta para o reino. E aí, aquele último item que nós tratamos na aula anterior, que se a Revolução do Porto de 1820 ela é um passo à frente, é um passo adiante em Portugal, por querer acabar com a monarquia absoluta, estabelecer uma monarquia constitucional, e eventualmente podia-se até ter se estabelecido uma república, porque Dom João foi obrigado a prometer, jurar uma constituição que nem estava escrita. Aquela constituição poderia ter estabelecido que Portugal seria uma república. Então, a família real volta para Portugal, mas temendo o que pudesse acontecer na sequência, Dom João acaba apoiando o desejo de Dom Pedro, agora nesse momento príncipe regente, não é Dom Pedro I, Dom Pedro, ele permanecesse no Brasil, não só para garantir a unidade territorial, como também para garantir a pretensão da família real dos Bragança a esse imenso território chamado de Brasil. A situação foi se agravando durante o ano de 1821 e o ano de 1822. Seguidas exigências das cortes de Lisboa, exigindo o retorno de Dom Pedro, tá? O tom vai subindo progressivamente, porque era óbvio, à medida em que se vai tentar impor ao Brasil uma política recolonizadora, era necessário que parte dessa política recolonizadora estivesse ligada ao retorno definitivo de todos os membros da família real. Dom Pedro aqui era visto como um obstáculo à implementação definitiva da política de recolonização. Então, durante o ano de 1822, você passa a ter, portanto, também um agravamento dessas tensões, e aí, num momento definitivo, numa ruptura definitiva, chegam de Lisboa notícias de que tropas estão sendo embarcadas e enviadas para o Brasil para levar Dom Pedro, nem que fosse como um prisioneiro, de volta a Portugal. Nesse ponto, nesse momento, a princesa Leopoldina, ela assina na condição de governante temporária, já que Dom Pedro estava numa viagem política pelo interior da província de São Paulo, ela assina, com o apoio do gabinete, com o apoio do ministério, ela assina uma declaração, né, de separação entre Brasil e Portugal. Isso é enviado para Dom Pedro segundo a narrativa oficial, né, ali em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, então, proclama a emancipação do Brasil diante de Portugal. Rompidos os laços, agora é o momento de garantir que esses laços de fato sejam rompidos e se constitua daí, a partir daí, o primeiro reinado. Então, nós temos aqui o primeiro reinado entre 1822 e 1831. O Brasil já nasce diferente em relação aos seus vizinhos, porque ele é um
uma monarquia, né, entre repúblicas. A partir do momento que é proclamada a independência, Dom Pedro, que alguns meses antes da própria proclamação já havia convocado uma Assembleia Constituinte, né, e já havia sido reconhecido como monarca. E no ato de convocação da Assembleia Constituinte, Dom Pedro proclamava que queria que os deputados constituintes elaborassem uma Constituição que fosse digna não só do Brasil, mas dele também. Ou seja, ele seria árbitro, ele seria juiz daquilo que seria escrito. Diferente de seu pai, que foi obrigado a jurar uma Constituição que não está escrita, Dom Pedro só informa, comunica, que só vai jurá-la de fato se ela for digna dele. E só vai ser digna dele se ele assim o quiser, né? Mantém-se a unidade territorial, então o Brasil tem essa característica peculiar também. Nós tivemos na América Latina 8 colônias que viraram mais de 20 países. O Brasil era uma colônia, permaneceu sendo um país. Então não passou pelo fenômeno da fragmentação territorial. Então a unidade territorial foi mantida, ainda que aos trancos e barrancos, mas o Brasil permaneceu um território unido. O processo foi dominado fundamentalmente pelas elites, né, pelas camadas proprietárias, mas houve uma intensa participação popular, inclusive de escravos, que consideravam a perspectiva de que se era justo que a colônia obtivesse sua liberdade diante de Portugal, por que não aplicar o mesmo raciocínio a eles escravos, concedendo-lhes também a liberdade, o que não veio a acontecer, mas havia digamos assim, um pensamento difuso, pelo menos entre a população escrava ou de ex-escravos, que isso pudesse vir a acontecer. Uma emancipação geral da população escrava, acompanhando a emancipação política da própria colônia. Tá ok? Como isso não aconteceu, o Brasil manteve sua unidade territorial, manteve o domínio político da Casa dos Bragança, e o Brasil independente era praticamente a mesma coisa do Brasil colônia. As estruturas econômicas foram mantidas, foram preservadas, né? Então nós temos aqui a manutenção do escravismo, do latifúndio, das oligarquias rurais e o caráter agroexportador da nossa economia. Portanto, quem viveu no Brasil colônia e vivia agora no Brasil império, não via necessariamente nenhuma mudança. Na prática, as coisas continuavam como dantes no quartel do Abrantes. Há uma série de resistências internas, tá? Ao processo de emancipação, a começar pela própria presença de tropas portuguesas aqui dentro do Brasil, né, que vão resistir a esse processo de emancipação. Nas províncias, você vai ter uma guerra de independência ocorrendo no Brasil, você vai ter essa guerra sendo travada, não em todo o território, mas naquelas províncias em que havia uma quantidade maior de tropas portuguesas aquarteladas. Essa resistência à emancipação, ela vai se estabelecer. Desculpa. Tipo assim, na Bahia, que na verdade a independência só vai acontecer em 1823, porque as tropas portuguesas vão ter que ser confrontadas com o envio de forças militares a partir de outras províncias do Império recém-criado, e, portanto, só em 1823, efetivamente falando, a Bahia vai ter a sua independência incluída na independência geral. Mas aconteceu resistência na Bahia, no Piauí, lá na província cisplatina, que hoje é o Uruguai, que tinha sido incorporado ao Brasil no tempo de Dom João, né? E no Grão-Pará. Nesses lugares, porque há uma presença maior de tropas portuguesas, haverá uma resistência ao processo de separação. Mas, de qualquer forma, essa independência acabou se estabelecendo e, tirando a Bahia, onde o confronto sangrento se deu entre tropas locais e tropas portuguesas, no Grão-Pará a repressão se abaterá sobre os patriotas porque tomaram a iniciativa. No Pará, por exemplo, foi um movimento de origem local que depois as autoridades portuguesas assumiu o controle da província do Grão-Pará, e quando chegam forças militares vindas do Rio de Janeiro, a atitude do enviado, que inclusive era um mercenário inglês,
contratado por Dom Pedro, junto com muitos, que era uma prática comum na época, e vários outros foram contratados, um mercenário inglês que foi enviado para assumir o controle da província. Lá ao chegar, ele encontra uma província já emancipada e nas mãos de patriotas locais, e porque eles tomaram essa iniciativa, ele entende aquilo como uma manifestação perigosa, né, um exemplo perigoso, reprime o movimento, prende mais de 300 pessoas nos porões de um navio e joga sobre aquelas pessoas cal virgem, onde aquelas pessoas trancafiadas vieram a morrer, não só das queimaduras, mas por asfixia. Segundo consta documentalmente, mais de 300 pessoas foram vítimas da ação, e o seu único crime foi ter se antecipado ao envio dessa força militar oriunda do Rio de Janeiro. Obtida, portanto, nós temos a emancipação consolidada entre 22 e 23, temos então a questão envolvendo o reconhecimento internacional do Brasil. Os Estados Unidos reconheceram em 1824, aqui existe um detalhe que é muito repetido em muitos livros, né? É um lugar comum, é um senso comum, que o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos. Isso não é verdade. Na verdade, na prática, quem primeiro reconhece a independência do Brasil foram 3 estados africanos, né, os reinos do Benin, do Daomé e da Guiné, que enviaram para o Rio de Janeiro embaixadores para reconhecer a independência do Brasil, e neste caso, isso demonstra a força do tráfico negreiro e das relações entre Brasil e África que existiam naquele momento, né? A atitude desses potentados africanos foi no sentido de garantir que o tráfico negreiro continuasse funcionando, continuasse fluindo, né? E, consequentemente, quem primeiro reconhece não são os Estados Unidos, como dizem a maior parte dos livros ou esse senso comum, mas estados africanos escravistas. E fazendo o gancho, naquele momento também da independência do Brasil, eclode uma revolta em Angola que queria permanecer unida, queria vincular-se ao recém-fundado Império Brasileiro, para justamente também que os laços econômicos, que o tráfico que ocorria a partir dos portos angolanos rumo ao Brasil, especialmente ao Rio de Janeiro, que a Angola ficasse unida ao Brasil por laços políticos, para garantir que o tráfico negreiro, a diáspora africana, ela continuasse acontecendo. É porque a revolta em Angola acabou sendo derrotada. Caso contrário, o Brasil teria sido o primeiro Estado latino-americano a possuir uma possessão, e não era um território minúsculo, né? Mas o primeiro país latino-americano a possuir territórios na própria África. E o Brasil teria sido uma monarquia instalada nas 2 margens do Atlântico, porque o movimento acabou sendo derrotado. Mas aí os Estados Unidos, em 1824, reconheceram a independência do Brasil. A Inglaterra vai condicionar o reconhecimento da independência a um acordo entre Brasil e Portugal. E qual é a natureza deste acordo? Que quando Portugal reconhece a independência do Brasil, uma das cláusulas faz com que o Brasil assuma as dívidas que Portugal havia contraído com a Inglaterra. Ou seja, quando a Inglaterra emprestou dinheiro para Portugal, o fez considerando o vasto Brasil, sua potencialidade, seus recursos, etc. Perdendo o Brasil, talvez Portugal não tivesse como pagar o que devia os ingleses. Consequentemente, os ingleses fizeram esse condicionamento. Só reconhece a independência quando Portugal fizer esse reconhecimento. E Portugal fará esse reconhecimento quando o Brasil arcar com as dívidas portuguesas. Negócio de pai judeu para filho árabe, né? Então foi feito assim. Portugal reconhece. Dom João, apesar de reinar em Portugal, é reconhecido também como rei do Brasil. Então, na eventualidade, que não era tão incomum na época, né, de Dom Pedro vir a falecer antes de seu próprio pai, a Casa de Bragança
reassumiria o controle sobre o Brasil, ou seja, nós teríamos mais ou menos um processo de recolonização via dinastia. Tá? Então, o tratado foi assinado, Portugal reconheceu, o Brasil assumiu a dívida de Portugal, na sequência a Inglaterra reconhece também. E aí, no tratado de aliança, vai impor uma cláusula já de restrição ao tráfico negreiro. Se a derrota do movimento angolano não tivesse acontecido, veja que nas duas margens do Atlântico, sendo províncias brasileiras, o tráfico de escravos ele não seria um tráfico internacional, seria um tráfico interprovincial, melhor dizendo, entre as duas margens do Atlântico. É porque com a derrota do movimento em Angola, o tráfico continuou sendo um tráfico internacional de escravos, e é sobre esse tráfico internacional de escravos que a Inglaterra vai pressionar, vai exigir que a partir de 1830 este tráfico cessasse. O acordo com a Inglaterra é assinado em 1826 e no prazo que demandava para que o tratado fosse reconhecido pelo Parlamento Britânico e pelo Parlamento do Império, você vai ter, a partir de 1830, uma proibição do tráfico de escravos no Atlântico rumo a portos brasileiros. Tá? Todo o tráfico que acontecer de 1830 até 1850, quando o tráfico é definitivamente sufocado, é tráfico internacional e ilegal de escravos. Tá? Durante 20 anos, o tráfico vai acontecer como uma atividade ilegal, porque o tratado assim obrigava. E a Inglaterra assim o condicionou. Ok? Convocada, a Assembleia Constituinte segue seus trabalhos, convocada que havia sido em 1822, durante o ano de 1823, ela então vai amarrando, né, as questões mais práticas, mais objetivas em relação a dar a cara, a estruturação do novo país. Isso chega a um projeto de Constituição, um rascunho de Constituição, conhecido como Projeto Antônio Carlos, que a população apelidou de Constituição da Mandioca. E por que Constituição da Mandioca? Eu imagino que vocês já tenham pensado numa piada suja, mas não é por isso. É porque, na verdade, a Constituição da Mandioca é porque partisse do princípio de que você só teria direito político, só poderia votar ou eventualmente ser votado o indivíduo que tivesse uma determinada renda. E essa renda era contabilizada, era computada em termos de alqueires, que é uma medida de volume, né? Alqueires de farinha. Então, em cima desse valor anual de farinha, você dava direito político para o indivíduo e ele podia votar e ser votado. Portanto, ela não era uma Constituição que baseava-se no sufrágio universal, e sim se baseava na ideia do censo. Era preciso ter renda para ter direito político. Essa Constituição era unitária, né? Limitava muito o poder, a autonomia de Dom Pedro I, já reconhecido como imperador, já coroado imperador, limitava o poder, e era uma Constituição que, à semelhança do que você tinha na Europa por conta da Revolução Francesa, era uma Constituição que você tinha três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Tá? Mas no que tange a limitação da autoridade do imperador, isso desagradou profundamente Dom Pedro I. E aí, durante o ano de 1824, ele manda as pressões frequentes, os choques frequentes entre o imperador e a Assembleia Constituinte, culminam no fechamento da Assembleia, tá? E o estabelecimento de uma Constituição que vai ser a Constituição Imperial de 1824. Essa Constituição é importante, tá? Por vários fatores. Primeiro, que ela não foi votada, ela é uma Constituição imposta, tá? Então ela foi outorgada pelo imperador. Ele pega o rascunho de Constituição, ele pega o projeto Antônio Carlos, ele pega a tal Constituição da Mandioca e ele adapta essa Constituição aos interesses dele. Ele retira os artigos que limitavam a autoridade dele e insere elementos que garantem que ele tenha esse absolutismo. Então, por exemplo, se no projeto tinham 3 poderes, na Constituição ficaram 4, sendo que o poder moderador, que era um poder pessoal e intransferível de Dom Pedro I, né, do imperador,
depois também será de Pedro II, esse poder moderador manda sobre os outros três, o que na prática elimina a ideia iluminista da divisão de poderes. Então, se a ideia do iluminismo era que você divide os poderes para evitar o absolutismo, quando Dom Pedro cria um quarto poder que manda nos outros três, ele eliminou a divisão. Ele estabeleceu um absolutismo disfarçado numa Constituição que tem quatro poderes, mas um poder, que é o dele, é maior do que os outros, do que os outros três. Então você passa a ter quatro poderes, reconhece o Brasil como uma monarquia hereditária e as partes do império são formadas por províncias. Né? As eleições são indiretas para os deputados, eleitores de paróquia e de província. Né? Então, você elege alguém que vai eleger, de fato, quem tem autoridade, quem tem poder. Né? Então, assim, quem não tinha renda, quem tinha renda inferior a 100 mil réis, não podia ser votado, mas que podia escolher quem tinha renda superior a 100 mil réis por ano, em termos de farinhas. Tá? E de 100 em diante, você, portanto, podia ser votado. Né? Abaixo disso, você vota, mas não pode ser votado. Acima disso, você vota em quem pode ser eleito. Tá ok? O voto cestário é de 100 mil réis para o eleitor de paróquia, 200 mil réis para o eleitor de província, 400 mil réis para você poder ser deputado e 800 mil réis se você for senador. Com uma mudança que aqui, no caso, quando vem a Constituição Imperial, no parlamento do Império, na Assembleia Imperial, a Câmara, que é composta pelos deputados, os deputados são eleitos, mas na Câmara Alta, no Senado, os senadores passam a ser escolhidos pelo imperador por meio do poder moderador. Então, Dom Pedro vai encher o Senado com aliados, não vai ficar nomeando adversários políticos. Nas províncias, os governadores provinciais não são eleitos, são nomeados pelo poder moderador. Ele não vai nomear para governar as províncias inimigos políticos. E na justiça, também, na Câmara Alta de Justiça, no Tribunal Final de Apelações, né, o Supremo Tribunal de Justiça, né, os juízes também serão indicados pelo imperador, usando o poder moderador. Então, ele governa as províncias pela nomeação dos governadores. Ele controla a Assembleia, controlando a nomeação dos senadores. E controla a justiça, nomeando os juízes. Então, na prática, ele controla os demais poderes. Tá ok? Então, nós temos uma Constituição que é centralizadora, tá? Porque todo o poder se concentra na mão do imperador em pleno Rio de Janeiro. Ok? Isso vai gerar descontentamentos. O mais sério acontece no próprio ano de 1824, que é a chamada Confederação do Equador. Tem a ver com a crise econômica, que é uma dificuldade, é um problema que vai persistir ao longo do primeiro reinado. Crise econômica essa que é oriunda do quê? Você tem a queda do preço internacional do açúcar, você tem a falta de um produto que não tivesse concorrente, você tem os custos de montagem do Estado Imperial, nomeação de funcionários, formação das Forças Armadas, etc. Você tem o custo de assumir a dívida de Portugal, e aí você começar a ter que pagar, isso não de imediato, mas ao longo daquela década, o Brasil teve que começar a pagar a dívida que originalmente era de Portugal e que foi assumida pelo Brasil. Então você tem uma série de dificuldades econômicas, incluindo as questões militares. Por quê? Tem a Guerra de Independência, vai ter agora os custos para reprimir a Confederação do Equador. Mais adiante, 1825 até 1827, a Guerra da Cisplatina, que no final o Brasil será derrotado pela Argentina, a Cisplatina vai se emancipar, vai virar o Uruguai, e o Brasil, portanto, travou uma guerra contra um inimigo estrangeiro, acabou derrotado e, portanto, não ganhou nada com isso. Né? Só teve o custo da própria guerra. E mais adiante, o envolvimento do imperador na sucessão de Portugal, em que foi preciso contratar mercenários, enviar armas, homens para apoiarem a causa de sua filha em Portugal, etc. Então, custos militares também agravaram a deterioração do quadro econômico do primeiro reinado. Você vai ter, portanto, uma reação a esse quadro econômico ruim,
né? E, ao mesmo tempo, essa centralização excessiva do poder no Rio de Janeiro. E aí as elites do Nordeste vão se insurgir e você vai ter, portanto, essa confederação do Equador. Advém o primeiro reinado, né? Então nós temos aqui fatores que acentuam esse descontentamento. O fechamento da Assembleia Constituinte, que alguns deputados acabaram presos, notadamente aqueles mais, digamos assim, mais à esquerda, porque eram mais republicanos, ou que eram mais tendentes a uma limitação do poder real, eles foram presos, né? Amargaram um período de cárcere, etc. A Constituição de 1824 é um dado a levar em consideração. A violência na repressão à Confederação do Equador e, ao longo da década, as dificuldades econômicas e o próprio comportamento pessoal de Dom Pedro I vai fazendo com que a oposição contra ele vá se intensificando. O relacionamento que Dom Pedro tem com a Marquesa de Santos, que era uma coisa de natureza privada, mas quando se torna um escândalo público, aquilo vai corroendo, né, a própria imagem do imperador, que se as pessoas... se o imperador tem esse tipo de comportamento no seu âmbito privado, como é que ele poderia, digamos assim, ser uma pessoa honrada para governar o novo país, o novo império, etc. Então, as próprias situações de vida, de fórum privado do imperador, se tornam inevitavelmente uma questão de natureza política. Tá? E aquilo que eu tinha falado anteriormente, a questão da sucessão em Portugal. Né? Fez parte do acordo pelo qual Portugal reconheceu a independência também, que Dom Pedro, embora vindo para o Brasil, ele não queria, né, abrir mão dos direitos de sucessão dos seus próprios filhos em relação a Portugal. Né? Se havia possibilidade de Dom Pedro morrer antes de Dom João, e aí Portugal e Brasil se refundirem a partir de Lisboa, também havia, por conta da questão de sucessão, a possibilidade de que Dom João morrendo antes de Dom Pedro, a refundição, melhor dizendo, desses territórios a partir do Rio de Janeiro, a partir do Brasil, e, consequentemente, por influência de Dom Pedro. Então você tem, em 1826, a morte de Dom João, a filha de Dom Pedro se casa com Dom Miguel, isso vai gerar, em função disso, enfim. Então, na questão sucessória, havia as pretensões da filha de Dom Pedro I à sucessão do próprio reino em Portugal. Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, tio, né, casado com a própria sobrinha, né, vai tentar, por meio de um golpe de Estado, impedir a possibilidade de ascensão da filha de Dom Pedro ao trono e ele próprio se estabelecer como o monarca de Portugal. Isso vai gerar uma guerra civil e um crescente envolvimento de Dom Pedro I nessa sucessão de Portugal. Então esses problemas todos vão se agravando, né? Tem a crise econômica, tem uma crise política envolvida, né? E corroendo o apoio de Dom Pedro junto à sociedade brasileira, junto em relação às elites, junto em relação à própria sociedade. Desculpe o cara, mas essas coisas acontecem, né? Então nós temos um quadro econômico extremamente adverso para o Império, né? Com o aumento do endividamento, com uma crise econômica interna, com a alta do custo de vida, né? Uma inflação que você tem muito acentuada durante todo o primeiro reinado. Você tem esses custos militares do envolvimento do governo de Dom Pedro I naqueles momentos, desculpa, naquelas intervenções que eu falei antes, né? A guerra de independência, a Confederação do Equador, a guerra da Cisplatina e a guerra de sucessão, e tudo isso cria, diz um ditado, né, que caso onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Na crise econômica que você tem nesse momento, há uma deterioração bastante significativa da posição de Dom Pedro. Tá? Isso leva a um aumento da pressão contra o seu próprio governo e esse isolamento crescente do governo em relação ao conjunto dos problemas, ao conjunto das situações, inclusive no seu próprio âmbito privado, vai levar a um momento culminante que é a abdicação.
Mas antes disso, ocorre o quê? Se há dificuldades aqui dentro em relação ao certo apoio popular ao governo, setores ligados ao desejo de recolonizar, de reunir, de refundir Brasil com Portugal, esses setores ganham força nesse momento e se aproximam naturalmente de Dom Pedro I. Então, é o crescimento daquilo que nós chamamos de um partido português. E esse partido português, que são aqueles indivíduos relacionados com os interesses portugueses aqui dentro, setores que gostariam de voltar, que ganhavam dinheiro antes, por exemplo, com o tráfico negreiro, setores que ganhavam dinheiro com a intermediação de fornecimento de produtos primários, importação de manufaturados, setores que foram prejudicados com a independência, esses setores se aproximam de Dom Pedro já olhando para a possibilidade de uma reunificação em algum momento entre os dois estados, entre o Reino de Portugal e o Império Brasileiro. Então, há uma aproximação natural a partir do isolamento que Dom Pedro I está vivendo, ele se aproxima daqueles setores que lhe são mais favoráveis. No caso, seriam os grupos ligados ao chamado Partido Português, que não é uma nacionalidade. Não estamos falando de nacionalidades aqui, estamos falando de interesses. E nesse ponto, se sucedem enfrentamentos, conflitos de rua entre portugueses e brasileiros, naquilo que ficou conhecido como Noites das Garrafadas, embora de 13 de março de 1831 tenha sido a mais importante, mas ela não foi a única. Houve vários momentos em que houve esses confrontos de rua entre brasileiros e portugueses, né? Demonstrando esse crescente isolamento de Dom Pedro. E aí, diante dessa situação toda, né, crise econômica, crise política, isolamento, né, a questão sucessória em Portugal, o desfecho de todo esse conjunto de problemas é que Dom Pedro, que era um indivíduo que tinha um comportamento meio assim explosivo, né, disruptivo em alguns momentos, né, ele subitamente, ele sem consultar ninguém, ele assina a abdicação em abril de 1831 em favor de seu filho, que naquele momento tem 5 anos. Pega a imperatriz, agora a Amélia de Leuchtenburg, Leopoldina já havia falecido, e uma das primeiras coisas que a Amélia de Leuchtenburg fez foi colocar para fora da corte a Marquesa de Santos, né, a Domitila de Castro Canto e Melo. E aí botou uma ordem, né, digamos assim, no cafofo imperial. E Dom Pedro, em abril de 1831, ele, diante de todas essas pressões, ele, num ato estouvado, ele assina a abdicação em favor de seu filho, passa a mão na esposa, pega malas de roupa, coisa e tal, vai para bordo de um navio inglês e fica quase uma semana na Baía de Guanabara, esperando para ver o que ia acontecer. Imagino que ele deva ter se arrependido, imaginando talvez que as pessoas pedissem para ele ficar, o que não aconteceu. E a partir dessa situação, de um fato consumado, ele então vai para a Europa, vai para Portugal, e lá em Portugal ele vai liderar o partido de sua filha contra seu próprio irmão, Dom Miguel, com guerra civil essa que terminará em 1834 com a vitória do partido de Dom Pedro sobre seu irmão Dom Miguel. Dom Pedro I do Brasil será inclusive coroado como Dom Pedro IV de Portugal. Tá? Por pouco tempo, até logo ele veio a falecer em 1834. Para o Brasil, consolidou-se basicamente aqui, ao longo da década do primeiro reinado, a emancipação política que já havia começado, né, a ser buscada praticamente desde o início. E ela se consolida nesse momento, porque com a morte, com a abdicação de Dom Pedro, e pelas regras de sucessão da Constituição, o imperador tinha que necessariamente ser alguém nascido no Brasil. E o único membro da família imperial do sexo masculino, nascido do Brasil e, portanto, podendo reivindicar a coroa do Império Brasileiro, era o futuro Dom Pedro II, que no momento tem 5 anos. Nós vamos mergulhar num outro item daqui para frente, que é o chamado período regencial, em que
na ausência, na impossibilidade do futuro imperador assumir o trono por causa da sua menoridade, desculpa, por conta da sua menoridade, o poder será exercido em nome dele por um grupo de indivíduos que são os chamados regentes. Mas isso fica para nosso próximo encontro, para o próximo momento em que a gente vai desenvolver o nosso conteúdo. Fechamos aqui, portanto, o processo de independência, encerrando, cortando o vínculo de Portugal com o Brasil, tá? Vínculo esse que vinha sendo esgarçado já desde o próprio século XVI e que se conclui agora, no início do século XIX, com a independência e com o primeiro reinado. Tá ok, galera? Um abraço para todos e vamos nos mobilizar aí para a gente poder tirar dúvidas, né? Amarrar nossos ponteiros antes da nossa avaliação. Valeu, um abraço e até o nosso próximo encontro.